Fala galera, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Felipe André. Hoje nós vamos estar vendo aqui um react no mínimo peculiar. 3 cristãos contra 3 ateus. Vamos ver os argumentos, o que cada ponto de vista tem e vamos para o vídeo. Mas antes, deixe seu like, se inscreva aqui no meu canal, dá uma moral, compartilha. A gente vai estar postando vídeo aí direto sobre diversos assuntos no mínimo peculiares. Bora pro vídeo. Porque 99% das pessoas que estão nos presídios, assassinos e estupradores, professam alguma religião. A negação de uma divindade, uma proximidade com a religião, acabou levando para o antinomismo. Ninguém mentiria segurando uma Bíblia se acreditasse nela. Está dizendo que o Éden não é uma construção científica, mas você simplesmente impôs e não argumentou por que não é. Por exemplo, um pintor. O que a fé vai limitar ele? Eu acho que você fez um samba filosófico agora na minha cara. Começamos bem, né? Começamos já um atirando no outro. Essas dogmas e rótulos. Vamos lá, cristãos versus ateu. Tô aqui comendo um lanchinho, enquanto a gente vai vendo aqui, né? Eu também sou de ferro. Mete marcha. A fé restringe e limita o potencial humano. Quem concorda pode vir. O meu problema com a fé, primeiro é a própria definição dela, que a própria Bíblia dá em Hebreus 11:1, que é esperar as coisas não vistas. Ou seja, a fé é acreditar sem provas. E o problema disso é que ela funciona na sociedade como um mecanismo de dominação ideológica. Por quê? Porque a fé ela só existe, né, assim como a esperança, na falta. Né? Então, o que basta? Basta você acreditar que vai ter. Porque quem tem não precisa ter fé. Então, se eu tenho um carro, não preciso ter fé que vou ter um carro. Não preciso ter esperança que vou ter um carro. Nesse caso, a fé e a esperança elas andam de mãos dadas. Né? E eu não posso na impossibilidade de fazer ser. Por quê? Porque se eu posso fazer acontecer, não preciso ter fé, não preciso ter esperança. What? Como assim, mano? Claro que tu tem que ter, cara. Fé em você mesmo. E esperança que você vai conseguir seus objetivos. Essa retórica do carro foi horrorosa. Porra, tu quer um carro, beleza, tu comprou um carro velho, daqui a pouco tu vai comprar um carro melhor. Tu tem que ter fé que tu vai conseguir, tu vai trabalhar, tu vai prosperar, tu vai acordar cedo, tu vai trabalhar, mano. Não entendi essa... Vamos ver. Então, enquanto objeto de manipulação ideológica, quem mais acredita? Então, a gente tem estudos já comprovando que os países mais religiosos, eles são de maior manipulação, inclusive, tanto de pessoas inescrupulosas como de políticos. Por quê? Porque eles usam a fé das pessoas, usam a falta que elas têm, às vezes de recursos financeiros ou de outras coisas, né, para poder se valer e poder usar como corrupção ou explorar as pessoas. Então, Porra, ele saiu da fé para atingir na política como um discurso ideológico. Cara, tá aí. Bolsonaro genocida perdeu a eleição com o discurso ideológico que é o cristianismo. Disse nada, entendeu? Disse nada com isso. Meu problema com a fé é muito mais não da pessoa que tem fé em si, porque a pessoa que tem fé genuína, ela está precisando, mas do mau uso que a fé é feita enquanto dominação do milagre. Aí sim, se tem meia dúzia de babaca que tá pegando a porra da Bíblia pra fazer merda, acuse os babaca. Agora botar todo mundo no bolo, aí já não tem como concordar com uma parada dessa. Dominação ideológica na sociedade. Meu nome é Marcos, mas sou conhecido como Chileno Gomes. Eu sou formado em filosofia, sou formado em teologia, tenho algumas outras formações, várias pós-graduações, tenho mestrado em psicanálise. Por que o ateísmo? Eu fui criado num lar muito cristão, mas devido aos meus estudos e raciocínios lógicos, eu comecei a encontrar incoerências nas doutrinas que me foram apresentadas. Estudei várias outras religiões e hoje não vejo nenhuma evidência de que possam me apresentar
ou a ideia de um Deus criador, ou de um Deus que controla, ou de algum arquiteto maior. Não sou... Opa. Então tu não estudou todas as religiões, meu parceiro. O que mais tem aí é conduzir evidência de pessoas antigas. Tem um vídeo aí, uma live, né? No nosso canal aqui, 7 horas. Fiquei 8 horas aqui. Num estudo interessantíssimo do Egito, de um Deus único e criador no Egito, que não é nem cristianismo. Sou nenhum ateu militante, né? Eu defendo o direito de cada um acreditar no que lhe faz bem. Mas para mim é uma ideia que não faz sentido. Funciona muito mais como uma ferramenta de manipulação ideológica. As pessoas... Por exemplo, o cara tem um carro. Se ele pegar o carro, ver uma multidão, acelerar o carro, ele pegou a ferramenta e usou de forma errada. Não serve para isso. Serve simplesmente para você ir de um lugar para o outro, não para matar as pessoas. Se a fé está sendo usada de maneira equivocada, eu creio que ele está usando a fé pela maneira errada. É simples assim. E como ferramenta ideológica, é claro que o princípio cristão está enraizado em nossa sociedade ocidental, mas tem várias pessoas que eu conheço que igreja, Deus, maneiro e tal. Na hora lá dos seus problemas, eles pedem força a Deus e muitas vezes dão certo, né? Então, eu acho que não é bem assim, né? As pessoas que usam a fé de maneira errada, aí a gente tem que apontar o dedo mesmo. O problema com a fé, em geral, é o quanto ela faz tu parar de procurar coisas através de evidências. Porra! Até engasguei. Como assim? A fé faz você parar de pesquisar coisas? Através da fé, eu pesquisei quase todas as religiões do mundo, simbolismos, ocultismos. Vou trazer tudo aqui no nosso canal, gente. É devagar, mas não dá para sair falando tudo de uma vez. Não tem nem como, não tem nem tempo viável. Para me aprender tudo isso que eu aprendi, eu tive que ver mais de 600 vídeos. Papo de mais de 1.000 horas de conteúdo. Eu tô nessa batida já há uns 6 anos, 5 anos, que eu tô acompanhando, procurando evidências, vendo história, ligando um ponto no outro. Isso dá trabalho, isso não é assim. Eu não tirei nada do nada. A gente vai pesquisando para ver se o que está lá nas escrituras bíblicas, ou no Islã, ou na Torá, ou no hinduísmo, certo? Ou no sufismo. Isso é só algumas, para vocês saberem o quanto de coisa que eu fui atrás. Então, uma coisa me fez pesquisar um monte de outras coisas para me saber a evidência, não me fez parar. Discordo dessa posição, com todo respeito, obviamente. O quanto ela te prende em um ciclo que tu não consegue evoluir além dele, né? Então você crê sem evidências e nunca contesta essa crença. Então isso acaba te limitando, inclusive em aprendizado, inclusive na evolução da ciência, de aceitar novos conceitos, de aceitar novas formas de viver em sociedade. E eu acho que se prender exclusivamente à fé faz com que você sacrifique um pouco do seu potencial como ser humano e não se desenvolva tanto. Porra, que viagem foi essa agora que eu não entendi nada? A fé é simplesmente crer no impossível, gente. Simplesmente não é você... não, Deus vai fazer. Não, cara, tá ali o livre-arbítrio aí pra todo mundo tá sabendo qual que é, entendeu? Segue o seu caminho, mas você tem que ter fé. Fé em si, fé que as coisas vão dar certo, acordar com esperança. Porque senão você vai viver num mundo de bosta, onde ninguém presta, todo mundo é vagabundo. Não adianta, que sempre vai dar errado. Eu acho que isso aí é totalmente a subversão que você disse aí.
Falar em subversão, tem que trazer o estudo do Yuri Bezermenov sobre subversão, tá? Mas a lógica de raciocínio não prende ninguém. A fé não prende ninguém. É claro, o fanático religioso vai existir, brother. Infelizmente, tem uns fanáticos aí pra tudo. Tem os fanáticos de esquerda, tem os fanáticos de direita, que Bolsonaro dá um peido e nego, é mito. Tem os fanáticos do Lula, que ele fala, só não comprar, que aí todo mundo tá certo. Os fanáticos existem. Mas agora, eu creio que para um bom cristão, um cara moderado, é diferente desse raciocínio que você está tendo. Óbvio que vai ter sempre os radicais. Os radicais a gente caga, finge que eles não existem. Oi, eu sou a Michele, eu tenho 44 anos, sou gestora de tecnologia de informação e sou do Rio Grande do Sul. Eu penso que hoje nós vivemos em uma sociedade em que as religiões ditam muito sobre as coisas e acabam sendo causadores de novas leis que acabam removendo direitos de pessoas. Eu me tornei ateísta por não achar evidências da existência de qualquer Deus, então eu acho que seguir as regras de um Deus que não existe não são válidas na sociedade. Então você vai seguir o Império Romano, meu amor. É simples assim, porque o nosso direito é do direito romano. Não te contaram, então vou logo te dizendo. E outra, a nossa formação de sociedade vem do Iluminismo, da Revolução Francesa. Então você está fora completamente do contexto em que a gente vive aqui no Brasil. Ah, mas a população é cristã. Ok, mas o nosso sistema tripartite vem dos franceses. E eu sei que essa brincadeira saiu com o jacobino, do jacobino passou o facão em todo mundo, do facão em todo mundo foi sair lá em Napoleão e virou império. Então, historicamente falando, equivocado esse ponto de vista, né? E o direito da civilização não é em base cristã, é no direito romano, né? Sempre foi Roma. O que está acontecendo é simplesmente uma continuação barata e vagabunda disso aí, e o quarto Reich está sendo feito debaixo do bigode de todo mundo. Quando a pessoa tem uma fé, né, e ela deposita tudo isso em uma divindade, ela acaba por esperar que as coisas aconteçam e ela não busca, ela não vai atrás de evidências e não vai buscar aquilo que ela almeja, né? Ela sempre espera que aquela divindade traga para ela. E a fé realmente atrapalha. Opa, já discordei disso da outra, vai tomar uma lapada também só para até molhar a palavra. Diga pelas pessoas que você conhece, meu amor, porque a maioria das pessoas que eu conheço que são cristãos, todas acordam cedo, todas são trabalhadoras, todas são super honestas. Não sei da onde tu tá tirando esse fundamento, porque a maioria das pessoas que eu conheço, ninguém fica em casa esperando nada. Ah, não, vai dar tudo certo, o Senhor vai me ajudar, não sei o que. Não, eu não vejo nada disso. Eu vejo pelo contrário. A maioria da galera, todo mundo acorda bem cedo, todo mundo vai trabalhar, todo mundo produz alguma coisa, todo mundo faz alguma coisa para ganhar um dinheirinho, tá? Então, não concordo com esse ponto de vista. Meu nome é Esther Rezenda, tenho 57 anos, sou cake designer. O ateísmo, eu acho que eu já nasci ateia, porque apesar de nascer num lar evangélico, nunca me adaptei, nunca consegui me encaixar. Os que discordam podem vir. Agora é hora da rapaziada cristã, vamos ver os argumentos. Vai tomar lapada também, galera, aqui não tem esse negócio não, bati num, dou no outro também, se falar merda, dou também. Bom, eu discordo da afirmação porque historicamente se comprova o contrário, visto que a fé prosperou países como, por exemplo, os Estados Unidos, como países cuja matriz era protestante. Claro que eu estou falando da fé bíblica. E a fé, em Hebreus 11:1, diz que ela é o firme fundamento. Isso quer dizer que ela não é esperança vazia, mas ela tem fundamento. Tanto que nós definimos a fé, num conceito abrangente bíblico, a partir de um tripé. E sempre esse tripé, falando do latim, é notitia, assensus e fidúcia. O que significa notitia? Ela contém um elemento cognitivo.
ela tem uma estrutura que não é subjetiva, mas ela tem informações. E depois dessas informações tem um ascenso. Você consente que aquilo faz sentido na sua realidade como verdade. E o final, que é a fidúcia, que é a confiança. Mas antes de chegar nessa confiança, os outros elementos já garantem que ela não é um elemento subjetivo. Por mais que há espantalhos e caricaturas, a definição bíblica para a fé é essa. E, portanto, falando de um fator histórico, como eu comecei dizendo... Ah, mas não quis dizer porra nenhuma. Essa é a verdade. Ah, ele tá dizendo que foi isso. Tá bom, mas e aí? Tá cheio de furo nesse enredo, amigo. Tá cheio de furo nesse enredo. Eu não sou contra acreditar em Deus, nada desse bagulho. Mas você definir a fé simplesmente porque tem 3 conceitos em latim que tu puxou da puta que pariu, não disse porra nenhuma. Só isso. Sobre ele, tem um escritor chamado Baruch, não vou lembrar o sobrenome dele, que ele examinou as pessoas que ganharam os prêmios Nobel. E dentro dessa listagem, 60,4% eram cristãos, ou background cristão. É porque a maioria da sociedade ocidental puxa pelo cristianismo, né, meu filho? E 0,4% judeus, 1% islâmico e só 10,5% era ateus. Então veja que, citando a frase de Blaise Pascal, a razão está a serviço da fé, mas a fé está acima da razão. Então ela não começa, isso é fidúcia, ela não começa fé pela fé, mas ela começa pela razão e claro que muitas vezes vai escapar, mas isso é um elemento desbravador e não um elemento de restrição. Até que o pastor mandou benzão, sei lá se ele é pastor, vai falar agora aí, já. Mas defendeu seu ponto de vista pela fé, na primeira passada não falou, foi porra nenhuma, essa é a verdade. Mas deu estatísticas de que os cristãos ganham mais, porém é maior, né? Vamos dizer, né? No caso, o hinduísmo eu acho um pouco maior, porque tem bastante indiano no mundo, né? E taoísmo são os chineses, que... mais interessante. Mas eu creio que foi mais por causa desse reordenamento que teve na sociedade a partir da queda do bigode, né? Do homem do bigode. Tentou fazer o terceiro Reich. Então, eu acho que a partir desse momento, quando teve essa briga toda, que foram muito atacados os judeus, então acabou se pegando mais firme nessa questão da fé, né? Dos cristãos e tal, aí que se agarrou mais. Então todo mundo se declarava cristão. Não que exatamente seja um cristão praticante, tá? Também, desses 60%, acredito que 90% não pratica caralho nenhum. Só chegou lá na hora e falou, não, eu sou cristão. Amém. Eu sou o Guilherme Rocha e tenho 45 anos e sou pastor. E eu sou cristão porque eu acredito na soberania de Deus e ele me converteu a ele. E eu vi que é um mecanismo extremamente lógico e coerente para todos os aspectos da realidade. Um cristão autêntico, um cristão genuíno, verdadeiro, ele questiona. Falei que o cara era pastor, pô. Na cagada, eu nem sabia. Tô vendo agora aqui com vocês o vídeo e tô comendo um negocinho aqui. Questiona Deus. Ele questiona, ele já questionou, se não vai questionar. Se Deus não fosse questionado, ele já não seria Deus. Um ser imensurável, um ser supremo, arquiteto do mundo, não ser questionado, óbvio que ele tem que ser questionado. A fé, ela não propõe uma ditadura, mas um relacionamento. E trazendo na prática, pelo menos eu vou falar da minha vida. Eu era um cara extremamente tímido quando eu era ateu. Eu tinha muita timidez, eu tinha essa dificuldade de pertencer a algum grupo, não me relacionava com as pessoas, minha oratória era péssima. Inclusive, em trabalho de escola, eu fui melhorar. Na faculdade, eu apresentava os melhores trabalhos com a igreja. Então, não tem como você olhar que restringe o potencial humano. Agora, dentro da fé, e eu gosto de ilustrar sempre com um filme que eu gosto muito, que é o livro de Eli, que enquanto Eli está guardando a Bíblia, tem um ditador que quer a Bíblia para controlar o mundo. Um mundo pós-apocalíptico, lógico que Hollywood e tudo, mas é uma história que ilustra muito bem isso. Então, assim,
O cristão genuíno, ele não vai ser contra o questionar e ele não vai falar que nunca questionou Deus. Eu já questionei várias vezes. Isso é normal. Você não vai ser excomungado de uma igreja verdadeira por questionar Deus. No estudo teológico, a gente não é colocado numa caixa, se for um seminário sério, que você não pode estudar as outras religiões, que você não pode, inclusive, aprender com outras religiões e com outros líderes. Inclusive aprender com alguém que é ateu. Enxergar a fé como um instrumento para estagnar o ser humano é você sair da realidade. Porque eu vejo muita gente que só evoluiu com a fé e eu sou prova disso. Olá. Deu-lhe uma lapada na outra, igual eu dei, porque eu também não acredito que a fé vai estagnar ninguém. As pessoas são reféns da sua própria natureza, essa é a verdade. O ser humano é cômodo, se acomoda, não tem jeito, entendeu? Agora, dizer que a fé vai fazer isso, acho difícil, muito difícil. Olá, eu sou Israel Júnior, tenho 31 anos, resido em Campinas, SP, sou teólogo, também sou educador físico e sou cristão. Sou ex-ateu ou à toa, como vocês quiserem chamar, mas acredito que Deus ele é uma realidade, eu me relaciono com Ele dia após dia, por isso que eu defendo a minha fé, a minha crença. Eu discordo dessa afirmação porque quando nós olhamos para os grandes nomes da arte, por exemplo, nós encontramos Johann Sebastian Bach na música, era um cristão. Na literatura nós encontramos William Shakespeare, provavelmente era católico ou protestante, não sabemos. Então tu tá defendendo o cara por causa de que se tu não sabe a religião que o cara profetiza, porra? Ciência nós temos Blaise Pascal e temos Isaac Newton. Newton. Outras religiões, já que estamos falando de fé, nós temos Allan Kardec, nós tivemos Mahatma Gandhi. E, então essas pessoas foram pessoas que produziram, fizeram arte, fizeram música, produziram pintura. Michelangelo, com a sua capacidade extraordinária de fazer esculturas, mas ainda assim o seu potencial foi utilizado para demonstrar a sua fé. Anselmo da Cantuária, um sofista grego, disse que a fé é uma fé que busca entendimento. Então, uma pessoa que tem fé, ela não se limita à sua crença. Pelo contrário, ela usará a sua crença para canalizar o seu potencial. William Lane Craig diz que a fé é uma fé inquiridora, é uma fé questionadora. Então, quando uma pessoa demonstra ou denota uma fé, ela canalizará o seu potencial que a conectará com aquilo que é divino. Boa explicação, mas vou resumir para tu. Em resumo, meu filho, quando você tem fé e você acredita em você e que você vai conseguir, que você vai fazer, porra, ninguém te para, caralho. Eu sou Michael Oliveira, tenho 33 anos, sou teólogo e inspetor de controle de qualidade. Eu sou cristão porque, por conta de uma influência muito forte da minha família, e eu encontro no cristianismo a resposta para as grandes questões da existência filosófica humana, o porquê, qual a razão, para onde o homem vai, de onde o homem veio. Então, no cristianismo eu consigo encontrar as grandes respostas para grandes perguntas da humanidade. Mais ou menos também, que não é bem assim, né? A gente tem alguns problemas quando a gente fica só na parte do cristianismo. Apesar de ter citado aí sofista e tudo, tá? Eu não tô questionando o cara, não. Tô só falando que a gente vai também trazer Sof aqui, a gente vai trazer algumas paradas aí que eu já dei uma olhada e merece, porque eu até digo a vocês, já são tantas informações e tanta conexão entre uma coisa e outra que você tem que ir pensando bem o que você vai primeiro. Eu sei que o certo é aquela live, para tu começar a entender como é que funciona essa vida que a gente vive, você tem que começar primeiro pelaquela live ali. 8 horinhas, filho. É aquilo ali. Tu vai pegar aquela paradinha ali, vai tirar um dia e pumba. Dali, a gente vai começar a conectar pontos àquilo ali. Entendeu? Então, por isso que eu digo que o cristianismo, eu tô antes do cristianismo. Antes da fé cristã. Antes de existir essa fé cristã. Entendeu? Eu tô numa história bem atrás disso. Ele tá na história depois de Cristo.
Eu não, estou bem antes disso. Eu estou buscando lá atrás, né? Então, nem tudo é respondido do jeito que ele disse aí. Muitas coisas ficam, como vou te dizer, sem resposta, literalmente, né? Algumas coisas, algumas crenças só são crença por serem, mas respostas a gente acaba não achando, né? Para onde a gente vai? Para onde? Não sei. Ah, mas lá na Bíblia está dizendo que. Legal. Mas e os nossos antepassados antes da Bíblia? Diziam que era para onde? Um dizia que era para um tal do. Pra um jantar com os deuses lá. Que ia jantar com Odin. Os outros japoneses falaram que ia pro universo. Os outros falam que ia virar estrela. Os outros iam transcender. Cada um dizia uma coisa. Os cristãos só estão dizendo que vai ter um lugar maravilhoso depois que morre. Não sei. Também não sei se vai ter um lugar horrível pra quem fez merda pra caralho. Também não sei. O que eu sei é uma coisa. Que a vida não acaba depois que a carne se vai. Isso eu tenho certeza. Que vai pra depois, pô. O segundo fight do game eu tenho certeza que vai. Ah, isso aí eu sei. Que o bagulho não vai acabar aqui não. O bagulho tem depois. E depois aí é o que eu sempre falo pra todo mundo, né? No dia da abertura do livro da vida, meu camarada, é cada um por si, irmão. Eu tenho observado. Igual o pastor, acho que é o pastor Arnaldo. Não. Tem um pastor de Minas, ele fala de casamento, legal pra caramba ele, pô, se você acreditar em Deus, chega lá, você, não acredito não. Aí chega lá na hora, morri. Ih, tu existe. É, firmeza pra caramba. É, existe. Entendeu? Então, se acreditar, bem. Se não acreditar, pode ser que chega lá, o bagulho seja de verdade, entendeu? Observações dos três. Primeiro que essa afirmação de Pascal, quem apresenta primeiro é Santo Agostinho, né, que foi um dos pais da patrística, né, de que a fé e a razão devem andar juntas, mas que a fé sobrepuja a razão, né? Então, como professor de filosofia, vou dar o crédito para um filósofo cristão que é um dos pais da patrística, né? Porém, essa sua afirmação que você fala sobre, e que todos vocês falaram, né, sobre o desenvolvimento da ciência, que a grande maioria era cristã ou que eram de outras vertentes de fé. Essa parte aí que ele defendeu, simplesmente não vou fazer ponto, não. A gente faz referência para quem tá ali, né, ao nosso lado, entendeu? Ah, eu vou falar, mas quem falou primeiro foi Santo Agostinho. Quem falou primeiro, porra. O que interessa é o argumento objetivo. A gente tem que entender o seguinte: nunca na história da humanidade, com exceção de uma tribo na Amazônia, os Pirani, que na verdade eles não são totalmente ateus, né, mas eles têm pouquíssima ideia metafísica, não existe na história da humanidade nenhum povo que foi completamente ateu. Então, a gente pode até imaginar que é uma necessidade biológica do ser humano, de quando ele não entende alguma coisa, ele coloca um elemento, um oculto que é uma divindade. Não, no caso a gente tem uma ligação, né? Ou seja, você fica ligado intrinsecamente. É igual o pai pro filho pro pai. Se bem que tem uns pais filho da puta aí, mas tudo bem. Mas quando você realmente ali tem um convívio, né, com seu filho, com o seu ente querido ali, você sente amor por ele, você fica conectado a ele, né? Ou seja, aquilo ali não pode se passar anos, né? Você vai continuar ligado àquilo ali, né? E no caso, se fosse um criador de tudo, você está ligado intrinsecamente, pois o nosso DNA é replicado e vai passando e por aí vai, né? Então, não teria como os ateus terem maior produção, primeiro por esse fato, porque a esmagadora maioria do mundo, né, 99,9%, inclusive da comunidade científica, porque ao longo da história, eles são biologicamente e socialmente condicionados a crer em algo divino quando não tem o elemento que lhe falta de conhecimento. Não, na verdade você crê em
crer em algo divino não quer exatamente dizer que você tem que abandonar a fé em você, né? E em segundo ponto, no ano 70 tem uma psicóloga chamada Elizabeth Neumann, que ela cria um conceito chamado espiral do silêncio. O que é isso? Quando a grande maioria tem um discurso, e aí um filósofo do século XIX chamado Emile Durkheim vai dizer que todo discurso é um discurso de aceitação social. Quando a grande maioria, diz Elizabeth Neumann, tem um discurso, a minoria, para ser aceita socialmente, tende a se calar. E a partir do momento que ela se cala e ela fica convivendo com o meio, ela tende a mudar de opinião para poder ser aceita socialmente. Inclusive, Durkheim foi um dos maiores estudiosos do atentado contra a própria vida. Eu vou falar desse jeito, porque se for para o YouTube, ele não vai monetizar aquela palavra. É um dos maiores, inclusive, ele tem uma obra com esse nome, com o nome da palavra, né? Ele vai dizer que uma das medidas protetivas, inclusive, eram as pessoas religiosas. Por quê? Porque elas dão inclusão social. Isso, século XIX. Hoje não é mais tanto. Por exemplo, a Igreja Católica não tem mais isso. O que o protestantismo tem muito, que é a inclusão social. Então, às vezes, o cara tem um problema, tá quebrando, o cara tem amante, o cara bebe, usa droga, aí um dia a esposa vai na igreja, convida o cara aceita Jesus, aí ele para de beber, ele para de fumar, aí ele foca no trabalho, do trabalho para casa, volta a ter uma atividade sexual com a esposa, deixa de ser um problema para a sociedade, e o que acontece? E aí ele prospera, e aí ele vai na igreja dar o testemunho que Jesus salvou a vida dele. Até concordo, a crença em Jesus salvou a vida dele, mas o que salvou de verdade foi ele parar de beber, parar de ter amante, parar de ficar envolvido com coisa, focar na família e focar no trabalho. Gostei porque ele foi agora sucinto na resposta. O que mudou foi ele mesmo. Ou seja, ele teve esperança em si mesmo. Jesus, obviamente, ali com a igreja, todo mundo apoiando, falando, não, larga isso, tira disso. Ok, ele veio participar do rebanho, né? Por isso os caras são pastor, eles estão rebanhando as ovelhas, e ele veio participar desse rebanho. Sobre aceitação social, é justamente isso. Quando você está ali num grupo que você vê que a galera é realmente uma esquerda bem pesada, você acaba ali tentando também não ser uma pessoa indiscreta e tratar mal os caras. Aquela conversa vai acabar, depois que ela acabar, provavelmente você não vai encontrar mais esses caras. E você sabendo que esse cara é esquerda, que ele é bem pesado e tal, você deixa esse louco falando sozinho. Fale em coisas que vocês têm concordância. Fala do Flamengo, fala do Fluminense, fala de futebol, fala de Neymar, fala, sei lá. Fala de alguma coisa que vocês concordam. Porque se vocês ficarem batendo de frente no que vocês não concordam, não adianta. O cara é ateu, igual vocês, e os caras são cristãos. Né? Então, se a sociedade entender que a gente vai construir uma ponte bem melhor em cima das nossas concordâncias, ao invés das nossas discordâncias, eu acho que a gente vai construir um bagulho bem, bem melhor. Mas o argumento dele agora foi muito bom. Vamos ver o resto. Então, esse argumento de que os grandes pensadores, porque se a gente falar inclusive da obra da Capela Sistina, a obra O Dedo de Deus, onde ele está quase tocando Adão, se você olhar, Deus está dentro de uma estrutura cerebral. Então tem várias fotos na internet, você pode ver, que sugere, a gente não sabe, né, que Michelangelo queria dizer que Deus só existe na cabeça das pessoas. Que uma puta audácia dele, né, o Papa contrata o cara para pintar um negócio, e se for realmente isso, porque eu não posso afirmar, ninguém estava na cabeça dele, mas existem imagens na internet que você sobrepõe, e é exatamente um cérebro. Tanto Deus como os anjos estão dentro do cérebro. Mas, caralho, porque é justamente aonde que liga o ser humano. A gente sabe que, por exemplo, o olho de Horus é a pineal, é a glândula a pineal, se eu não me engano, salvo engano. Então é o mesmo desenho do olho, entendeu? Então, na cabeça, realmente que tá tudo, porque no coração tá só pulsando o nosso sangue para a máquina poder funcionar, é o óleo que faz o nosso corpo funcionar. No caso da cabeça, é o ser pensante, e é onde que liga, por isso que é religare, que liga a gente ao divino, ao incompreendido, ao imaginário, entendeu? Então,
É óbvio que Deus está na cabeça de todo mundo. Ou seja, porque é para ligar. Então a ligação vem pelo cérebro. Se você que viu o nosso documentário aí, de 8 horas, você vai ver que realmente tem todo um processo de você acender as energias até chegar ao o chakra coronal, que é o cérebro. E dali você está num nível de energia que você está ligado a próxima fase, digamos assim, né? A próxima dimensão. Então você. Óbvio que é pela cabeça tudo isso. Mano. Você não vai fazer isso porque o cérebro é o que processa tudo isso que a gente está vendo aqui. Ou seja, o que você está vendo, o que você está falando é o cérebro que está processando. Então é tudo ligado à cabeça, não tem como. Ah, Jesus só está na cabeça do cara, mas ele tem que estar na cabeça do cara. Vai estar onde, meu padrinho? Nossa, Então, a gente está fechando 4 minutinhos já da tua tá fala, ótimo. vou passar Então, a resposta pra ele. Eu achei interessante, o Guilherme pode estar falando depois, é que a pergunta é assim, porque pelo que você falou, não combina com a pergunta. Porque você acredita que a pessoa se limita na fé? Não, aqui essa parte da pergunta já passou. Estou contestando o que vocês falaram. Ah, sim, entendi. Eu estou dizendo que... É porque quando você vem para frente... é falacioso dizer que os grandes pensadores da história são cristãos ou têm fé? Porque, na verdade, são pouquíssimos ateus na história. Então, proporcionalmente, não tem Então, como. mas essa é a questão. Se o ser humano se limitasse por conta da religião, nós ia viver num mundo totalmente de limitação. Não teria é a como realidade. saber, mas você não tem como saber. Porque se a maioria... Pô, como não tem como não saber, meu parceiro? Se todo mundo, tu acabou de dizer que todo mundo nessa porra tem uma religião e o bagulho continua evoluindo, porra. Agora quem não tá entendendo nada sou eu, você nessa maluquice aí. Se fosse ateia, você poderia ter tido um avanço muito maior. A gente só poderia dizer... Você consegue afirmar isso? Não, então, mas, Não é, isso que eu tô, mas é exatamente Entendeu? esse o ponto. Vocês afirmarem que a ciência evoluiu por causa de uma fé é falacioso, porque para você poder dizer isso, você teria que ter tido o mesmo grupo de ateus, na mesma quantidade, para poder medir. Como não tem isso na história da humanidade, porque... biologicamente, para mim, tá? É um conceito sociológico. A sociedade necessita de um conceito divino para preencher as lacunas do que ela não conhece. Na história da humanidade sempre teve fé. Por mais que Então você jogou pra torcida agora, meu padrinho, porque se você não tem como provar o teu proto-argumento, teu argumento não vale de porra nenhuma. a grande maioria esmagadora era cristão, você fala que isso pode ser um É outra falácia também, que a grande maioria no planeta Terra, hoje a gente está em 8 bi. Acha realmente que a maioria da galera aí, por exemplo, tem os Chavante, temos os Sufi, temos o hinduísmo, taoísmo, shintoísmo. Pô, a gente tem um montão de religião aí no planeta, isso não quer dizer que todo mundo está seguindo o tal do Deus do cristão, um Deus único, não sei quem, papapá. Cara, eu acredito que um montão de gente que, porra, às vezes, caralho, o mongol, os caras lá mongol, da Mongólia, os caras eram o quê? Sei lá, mano. Os caras passavam facão em todo mundo. Tinha conversa, era faca. Império Romano, não, a gente guarda o Deus Júpiter e tal. Mas chegava na hora do combate, os caras matavam rindo. Não tem essa. Ah, não, o cara tem uma fé em não sei quem. Cara, o cara pode ter uma fé num tal de um Deus chamado Ares, que é um Deus da guerra, e que ele vai ajudar a matar os inimigos. O cara tá tendo fé ali, porra. Então esse argumento... Desculpa, parceiro. Serviu de porra nenhuma. Gostei do outro contra-argumento sobre a falácia, né? Gostei. Mas esse aí, infelizmente, foi por água abaixo. construto social. Mas eu também tenho formação em filosofia, você me corrige se eu estiver errado, mas o pai da história, Heródoto, ele disse quando investigou as sociedades, ao invés de ter primeiro uma organização política, ou pessoas falando de futebol, claro que eu estou fazendo um anacronismo aqui, mas o que ele achou em comum, o ponto em comum entre todas as sociedades, o que ele encontrou foi um altar. E as pessoas se organizam por meio de um altar. E isso deve ser relevante, isso não deve ser simplesmente algo falar, mas a grande proporcionalidade, então nós precisamos de uma proporcionalidade equiparada de ateus. Mas por que então a sociedade se desenvolve buscando isso? Eu acredito que isso não é necessariamente algo que faltou a lacuna, não é o Deus da lacuna. Pelo contrário, até mesmo para fazer ciência, como ciências exatas, a gente precisa de axiomas, que é a base pressuposicional que não se comprova
Então podemos dizer que é um elemento de fé, mas em contrapartida ela serve para comprovar outros elementos, mas ela é evidente em si. Como Porra, boa explicação, hein, pastor? Resumindo para você. Quando você tem uma ideia na sua cabeça, por enquanto ela só está na sua cabeça. Ah, eu tive uma ideia de fazer uma cadeira. Vou dar um exemplo aqui ridículo, tá? Eu tive uma ideia de fazer uma cadeira. Se você pegar um galho de árvore e tacar no chão, ela vai virar uma cadeira? Não vai. Então você vai ter que ali medir, cortar, serrar, fazer, papapá, medir, botar tudo no lugar, fazer tudo direitinho, papapá, até virar um negócio. Que aí o outro ser humano que não imaginou vai olhar e falar, caralho, maneiro. Porra, tu tirou essa porra, não, eu tirei da cabeça, porra, eu inventei. Opa. Mas antes só era na cabeça dele. Trazendo até para uma passagem bíblica do dilúvio, também tem aqui no nosso canal o dilúvio. Quando Noé começou a construir um negócio, o nego passava e falava, esse cara é maluco, aí ó, piroca da cabeça, tava construindo um bagulho aí, um negócio no meio do nada. A água tá longe pra caralho, tá lá na puta que pariu, e esse maluco tá metendo marcha aí, tacando um negócio, tá falando que vai vir um negócio aí. Maluco, o nego não quis saber. Mas quando o navio precisou funcionar, ele tava abrigado, né, filho? Então, é uma coisa que tá na cabeça e que dali vira realidade. com a matemática, se eu perguntar, quanto que é 2 mais 2? Depende. Depende? Depende muito. Tá, mas no sentido mais exato Mas é 4. Não, tudo bem, okay, mas no sentido... Eu só não quero polarizar o debate, Michel. Eu só queria Tá bom, falar uma coisa. E eu acho que a gente está fazendo... Esse debate está tudo certo. A gente está citando nomes, citando não sei o quê. Você discorreu sobre grandes artistas, grandes cientistas, e a gente ignora algumas coisas referentes a dados. Tá? Por que eu digo que a fé é limitante? Que era o nosso prompt inicial, tá? Nenhum dos nomes que tu citou foi um grande alguém por causa da fé. Porra, foi por quê então? Agora eu fiquei curioso. Foi por quê então? A pessoa tinha fé e era um grande alguém. Era um grande compositor, era um grande pintor, era um grande escritor. Nenhum grande cientista fez uma grande descoberta, como Isaac Newton, por causa da fé. Isaac Newton, antes dos 26 anos, já tinha feito toda a matemática que envolve cálculo de integral e derivada. Todo o cálculo integral que a gente usa, inclusive para calcular movimento de planeta, foi Newton que fez, antes dos 26 anos. Mentira, quem fez o cálculo do planeta não foi o Newton. Em nenhum momento citando Deus nos seus estudos. Mas a fé não estagnou ele. Calma, vamos lá. Que essa foi Toma! Pô, tu viajou agora. Primeiro que Newton não... Nada disso. Porque quem conseguia falar de astrologia eram os egípcios. Depois os gregos acostumaram com tudo isso, foram passando. Newton, tu tá falando de Newton agora. Mas toda a abóbora celeste, tá no nosso documentário aqui, de 8 horas, você viu. Todo documentário fala sobre a abóbora celeste, sobre a marcação do tempo, aonde os templos eram feitos para ver tal estrela, porque tem a Sírius, a estrela do cão, que fazia o Nilo encher. Então, quando Sírius aparecia, o Nilo enchia. Então, tudo isso já era feito antes de Newton, meu amor. O Newton é só uma figura requentada do século XXI que ganhou protagonismo de alguma coisa. Só porque ele ficou mais famoso, mas isso não quer dizer que foi ele que fez nada desse negócio, entendeu? Exato. Mas o que acontece? Nos dias de hoje, quando a gente começa a falar vacinas salvam vidas, os seres humanos biologicamente vão além de XX e XY. A gente não tem em nenhuma história da sociedade apenas 2 gêneros, e sim várias formas de entender gênero. Quando a gente fala isso hoje, as pessoas que praticam certa fé, especialmente os protestantes, todo mundo que é evangélico, os católicos, vez ou outra, mas eles se limitam ao que está escrito na Bíblia e ignoram o que foi publicado academicamente. Então, se isso não é uma limitação, é o quê? Um outro detalhe, vocês falaram de desenvolvimento, ateísmo e tal. Se vocês pegarem os maiores índices de desenvolvimento humano são em países mais seculares, não estou dizendo ateus, países que inclusive praticam religião, mas são países seculares, onde a religião não tem poder
político, né? Ih, viajou na maionese. Vem aqui o canal aqui, meu amor. Ops, sai dessa cadeira aí, garota. Vem aqui pro canal aqui que eu vou te mostrar. Que o negócio de religião vem lá da puta que pariu lá de trás, amigo. Vem lá de antes de Cristo, essa porra. Muito mais. 12 mil, exatamente 12.900 e cacetada de ano. Que houve o primeiro dilúvio. Era a constelação de Leão junto com Hércules. Por isso que tem a esfinge, cabeça de leão. Que é a contagem da passagem do tempo. Vem bem antes disso, meu irmão. Você tá equivocadíssima. Porra. Caramba, agora eu fiquei até bolado. A limitação é sua, meu amor. Não é? A limitação que tá mostrando é sua. Você tem uma limitação de simplesmente enxergar uma coisa que tá na tua cara. É óbvio que não é assim. E você insiste. Ah, não, tem vários estudos acadêmicos. Tem um montão de estudos acadêmicos que a biologia diz que é só XX e XY, irmão. Biologicamente falando, não existe esse negócio de qualquer... Ah, não, eu quero ser um cachorro. Não, não vai ser, porra. Caralho. Nasceu ou com pênis ou com vagina, irmão. Não tem outra conversa. Agora, se você quer usar isso de outra maneira, aí já é um problema particular teu. Que tu vai fazer em 4 paredes, aí já é um problema particular teu, amigo. Agora, falar que biologicamente tá errado, aí complicou. A religião deixa de ter esse poder. E se vocês pegarem o índice de Gini, que é o índice de desigualdade, todos os países que estão na parte mais baixa da lista, que tem a maior índice de desigualdade, são os mais religiosos. É, porque realmente a gente faz parte da caridade, né, minha filha? Então, esse lance da caridade, você acaba pegando um dos outros e distribuindo ali, fazendo a caridade, fazendo um negócio. Mas, realmente, a sociedade, nesse sentido, sempre teve uma galera que sempre ficou abaixo, mesmo ela acreditando em Zeus, Hades, Júpiter, Imhotep, nos arcos da energia. Então, não tem muita diferença. Então, se a gente for para dados, por que os países mais religiosos estão lá embaixo? E eu não estou dizendo que são cristãos, eu estou dizendo religiosos, tá? Só para deixar claro isso daqui. Não estou falando nada nesse sentido. O Novo Vale do Silício, que a gente chama, eu sou da área de tecnologia, o Novo Vale do Silício é a China. Não é mais lá nos Estados Unidos, não é mais Califórnia. Por quê? Porque a partir do momento que a gente passa a ignorar a ciência por causa de fé, contestar a ciência sem ter nem a base para contestar essa ciência, a gente se limita. Então eu acredito que a fé é limitante pelo que está acontecendo hoje. Está na nossa cara o que está acontecendo. Então... A fé é limitante sobre a ciência e ela está falando sobre computador. Computador... Essa analogia agora. Eu não entendi o que você quer dizer. Eu não entendi. Caralho. Eu não vou ficar citando um monte de gente aqui, porque eu não acho que é relevante para o debate, mas a gente pode olhar dados e a gente pode olhar o comportamento social. O comportamento social hoje mostra para mim, eu sou da área de exata, sou da área de tecnologia, tenho formação nessa área, estudo ciência pra caramba, eu vejo as pessoas ignorando a ciência só porque discordam da fé delas. Então, se discorda da fé delas e não é limitante, eu acho que tem uns encontros. É porque quando você fala que a pessoa, ela... Vamos ver agora os pastores. Eu aqui, infelizmente, meu amor, você disse aí uma coisa da área de exatas, ok, você... Tá, daí. Isso não quer dizer também que seja a realidade absoluta de nada. Ela desenvolveu, ela cresceu, mas não foi por conta da fé. Você está falando por um grande percentual de pessoas, você está falando por eles. Não foi isso que eu falei. O que você falou? Então, eu falei que ninguém foi um grande artista. O cara não foi um grande pintor por causa da fé. Ele foi um grande pintor porque ele pintou milhares de horas. E tinha fé. Mas seria se fosse até o mesmo jeito. Por que você faz essa dicotomia na premissa? Qual dicotomia? Dizendo que ele foi independente da fé, visto que, por exemplo, a citação dele de Johann Bach, ele sempre, quando ele fazia uma composição, ele começava com a sigla JJ, isto é, Deus, Jesus me ajude. Então ele estava recorrendo à fé. E quando ele concluía com SDG, dizendo somente glória a Deus. Então ele está colocando todo esse arcabouço
intelectual e a capacidade artística nisso. E os Por outros? exemplo, não, tudo bem, eu citei um. Não, mas e os outros? Mas você falou que não é relevante isso. Mas eu quero só entender, Michele, com Sim, todo mas respeito. uma citação não vai apagar milhares de horas de treinamento Perfeito, mas dele a em cima Michele mesmo diz que é irrelevante. Não. A Michele diz que é irrelevante a situação. Mas a citação dele nas partículas é irrelevante Tá. no treinamento dele Mas musical por que de você uma vida. infere que é irrelevante? Não, é que ele irrelevante. precisa de- Por exemplo, a gente fé não pode começar com o método pra ser indutivo. Não, o ponto Profissional, de não relevância que eu falei é ficar citando uma série de nomes, como por exemplo, fulano falou Ah, tal. tá, a pergunta. Eu literalmente, Tá. eu não me importo com o que Perfeito. fulano falou, Michele, a porque eu me pergunta. importo, por exemplo, se a pergunta é a fé é limitante, eu quero tratar isso. Por que você Aonde fez a limitou? dicotomia? Por que você fez a dicotomia? Porque independente da fé. Expressa a Essa dicotomia que eu dicotomia é fiz. independente, então você separou. Quer dizer, essa estrutura antropológica não carrega Ele também não- esse elemento? Olha só, Claro que carrega, pô. É óbvio que carrega. Você está tentando tirar uma coisa que está dentro de uma circunstância. Ou seja, ah, não, eu jogo bola pra cacete. Pô, botei uma chuteira aqui, fiz o gol com aquela chuteira. Ah, não, se eu tivesse com outra chuteira, será que faria o gol? Será? Ah, não, mas eu sou bom pra cacete. Será? Se a bola fosse diferente? Se os instrumentos ali fossem diferentes? Então, separar tudo isso para trazer o mesmo resultado? Creio que não. Então, esse Isaac elemento Newton, não fez ele expandir? Isaac Newton não fez. Mas- eu vou responder essa pergunta, peraí. Mas antes, você citou Isaac Newton, ele, com 26 anos, ele fez todo o arcabouço nome. científico. Mas em contrapartida... Qual arcabouço que ele você fez? mencionou, É, você eu mencionou. sei que Então, ele eu estou fez. dizendo o que você mencionou. Isso. Eu estou aprendendo isso com você. Mas, entretanto, ele escreveu muito mais de teologia do que propriamente de física. Mas E, isso não- inclusive, não, isso não. Aí a premissa e a dicotomia é sua. Não é dicotomia. Eu não estou dizendo. Mas você concorda Peraí, que você não. fez? Não, Então não, tá, não, não. explica. Olha só. Quando eu digo que eu fui cristã há 20 anos, eu não me tornei uma gestora de tecnologia da informação, sendo 20 anos cristã, porque a fé substituiu todas as horas de prática, estudo, experiência profissional. Quando Newton vai lá e não sabe explicar o movimento dos planetas, por que os planetas, por que os corpos celestes estão Aí se ele movimentando coloca dessa Deus, forma? quando ele não sabe explicar. Aí ele então, coloca Deus. ele poderia dizer assim, olha, Deus sabe me explicar, mas depois ele vem com dois modelos matemáticos que explicam o movimento dos planetas. Quando a gente tem uma pintura, as milhares de horas de treinamento para aquele pintor não são a fé que causa, não é a fé que vai lá e diz assim, olha, pela minha fé, eu vou praticar 70 mil horas de pintura. Não, mas legal, Michel, mas é que Mas eu a acho que pergunta você é se tá a fé espantalizando o argumento. vai estagnar. Eu entendi o que você falou completamente, mas assim, ele ter fé vai impedir ele de evoluir? Porque essa é a pergunta. Mas, eu entendi tudo exato. que você falou, mas eu não tô entendendo, porque tipo assim, tudo bem, você falou tal, atribui a Deus, e na teologia a gente atribui a Deus porque nós cremos que nós somos limitados e Deus é soberano, mas você não é teólogo, você não acredita, tá tudo certo. Certo. Mas, por exemplo, um pintor, o que a fé vai limitar ele? Mas foi Limita o que eu- onde? Mas aí que eu dei O que limita o Mas crescimento é por dele? isso que eu trouxe para agora. Porra, o pastor tá engolindo essa mina, mané. A fé não limitou ninguém até agora nessa história. Pra gente não ficar trabalhando com nomes lá do passado, Então, pra gente ver o que tá trabalhar acontecendo Eu agora. sou um educador físico. Perfeito. O que a fé limitou o meu conhecimento de biomecânica, de cinesiologia, que a maioria dos profissionais não sabe. Peraí, inclusive. você acredita que o ser humano é só XX ou XY? Como assim? Você está recorrendo a um nicho. Não, né? cromossomicamente. Sim, claro que cromossomicamente é XX e XY. Tá, mas A você tá gente- falando de biologia? Biologia, de não, filosofia? biologia. O ser humano, ele é só XX e XY? Então, no estudo biológico comprovou o que até hoje? Você tem Que algum não estudo? é. Que não é. Que não. Porque a gente Você tem uma você série... tem estudo? Isso é básico de biologia. Não, é que- A então- gente... Não, o básico da biologia é XX, cromossomos XX e XY. Aonde que essa mina tirou esse bagulho? Porra, vou até entrar na internet aqui agora que eu... Porra, agora eu vou entrar aqui na internet ao vivo, caralho. Temos mais cromossomos além de XX,
XY. Vamos ver, galera. Escrevi até errado. Vamos lá. Ó, tem 2 cromossomos XX, enquanto o homem tem um cromossomo XY. O cromossomo Y carrega... Blá, 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 blá. Tá. A determinação... Herança biológica, tal. Ó, aqui já é o resultado do Google. Tá aí na tela aí pra todo mundo ver. Agora eu vou voltar lá no vídeo. Calma aí. Eu não sou biólogo, não conheço. Então, a gente tem... Não, mas eu sou ignorante, eu tô sendo humilde. Eu não conheço, como que eu vou falar de algo que eu não conheço? A gente, na combinação lá de gametas, a gente tem possibilidades de combinação que excedem o XX e o XY, tá? Existem, acho que, 48 estados diferentes. 48 estados diferentes? Eu não vi isso, não. Aonde que essa mina tá vendo esse bagulho? Tá? Existe inclusive X0, que tu pode herdar só o cromossomo da mãe. Tá? É uma ciência exata. É uma ciência. Todos concordam. É algo que é um. Existem variações. Cromossomo, é um fato da ciência. Eu só pedir pra gente avançar, onde você gostaria de chegar. Não, eu só quero dizer o seguinte. Um pouco, mas eu entendi. Eu só quero dizer o seguinte, que no momento que hoje a gente vive uma realidade, que se eu falo isso pra uma pessoa que tem fé, a gente não é cromossomicamente só XX ou XY, e a pessoa diz, não, só existe homem e mulher, usando essa coisa de volta, isso mostra pra mim, na prática, que a fé limitou ela, porque aquele ponto da ciência vai contra o que ela crê na fé. Eu não estou dizendo que ela não deve crer nas coisas dela, mas a partir do momento que tu nega algo que é um fato científico por causa da fé, a fé te limitou. Não, calma aí, caralho. Não, porra, não. Porra, deu uma pesquisada aqui agora no Google aqui, você tá vendo aí no vídeo aí, meu camarada. Da onde que essa mina tirou esse negócio de... Se tiver aí, bota aí nos comentários aí, pelo amor de Deus. Manda uma matéria aí pra mim que eu vou dar uma lida nesse negócio, por gentileza. Se alguém puder fazer esse negócio. Deu uma pesquisada aqui rápido pra o vídeo não ficar muito grande. Mas, porra, da onde que essa mina tirou isso, mano? Da onde? E outra, se tivesse um cromossomo diferente um do outro que fizesse essa circunstância toda... Oxe, me explica agora aí. Por que tu não nasceu, então, o homem não tem um seio do tamanho de uma mina? E por que o cara não tem... O cara homem não tem uma... Não tá entendendo nada disso. Não tem como, é diferente. Você pode ver, minha filha, barba, um montão de troço que é diferente pra caralho. Dá pra ver, pô. Você olha pra pessoa, você vê ali geneticamente. Ah, não, essa pessoa aqui tem menos cabelo, tem menos negócio, tem tal, não sei o quê. Dá pra ver, pô. Não é uma questão de fé, é uma questão de olhar, ver a realidade. Porra. Eu não tô dizendo que ela vai te limitar em todos os aspectos da vida. A fé, a pergunta nem foi se ela te limita em todos os aspectos da vida. Ih, caralho, aí já tá justificando uma pauta, fudeu. Ai. Então ela veio aí pra defender uma pauta de ideologia de gênero. Se ela é limitante e quando em algum ponto ela te limita, ela é limitante. Na prática hoje, eu consigo identificar pessoas, pensadores. Alistair McGrath, embora você não seja a favor de citar nomes, mas Alistair McGrath é um apologista atual. É alguém que inteligentíssimo, tem uma dialética, uma oratória extraordinária, inclusive debate muito contra, ou se opõe, né, de forma amigável contra os ateístas, e é uma pessoa inteligentíssima. E ele utiliza da sua fé. Quando nós vamos para a área do esporte, por exemplo, pessoas que têm fé e que desenvolvem todo o seu potencial nos treinamentos, sim, porque é necessário que essas habilidades, na minha concepção, naturais, são impressas por Deus, quando da criação, e eu tenho que falar por conta da minha fé, porque da mesma forma que vocês estão falando seus ideais, falo dos meus. Então, eita porra, foi no joelho agora, hein? O amigo ali foi no joelho agora. Eu vou falar da minha fé, porque vocês estão falando da fé de vocês, que vocês não acreditam em fé, eu vou falar da minha. Quando Deus imprime no homem a capacidade criativa, o homem é naturalmente, ou a mulher é naturalmente, ou essas várias variações são completamente capazes de se desenvolver
na arte, na ciência, nos esportes, na música. Então, na minha concepção, a fé não impede com que essa pessoa aprenda, com que essa pessoa treine, com que essa pessoa passe horas na frente de um computador. Para esse debate mesmo, eu me preparei essa semana praticamente toda. Eu fui dormir ontem estudando, lendo referências, para eu poder chegar aqui e entregar para os nossos interlocutores um debate à altura, uma conversa à altura. Ah, você não fez isso, né, mina? O cara acabou de... Deu-lhe um tapa de pelica sem mão agora. O amigo ali deu-lhe um tapa de pelica. Falando, ela não estava querendo, não, pra mim é irrelevante citar não sei quem, pererê, parará, pão duro. Os caras não vieram preparados pro debate. É o mínimo que se pede quando vai para um debate, a pessoa tá preparada, pô, vai lá, vai ler algum bagulho, vai puxar um negócio e tal. Eu tô fazendo um react aqui, puxando algumas paradas de cabeça. Porque o debate é ali, e eu coloco algum ponto de vista, viu que eu puxei aí também os negócios da internet, pois não consigo entender de onde que ela tirou isso, e peço na humildade, se você tá vendo o vídeo, chegou até aqui, por favor, deixe seu like, se inscreva no meu canal e coloca aí nos comentários a notícia ou o estudo científico que ela disse aí, pois não sei que estudo científico é esse, né? Então, nessa concepção, a fé não me limitou, embora tenha o pressuposto da fé. Mas a fé desenvolve, estimula, canaliza, voltando para a minha frase final, na minha primeira fala, a fé canaliza o meu potencial ou potencial humano, aquilo que ele tem para se desenvolver, aquilo que ele tem para criar, só que agora canalizado para o divino, diferente do pressuposto de vocês. Também não creio que seja para divino, divindade, ou essas paradas, eu não acredito muito nisso. Acredito mais realmente que o cara ter fé e acreditar nele, principalmente, né? Ele vai conseguir chegar lá, né? Na minha opinião, eu acho que você precisa ter fé em você. É o principal. Quando você nega a ciência, quando você acredita lá na Eva, no Adão, você nega totalmente a ciência, né? Claro que porque não. Nós somos a evolução. Tem cientistas que acreditam na Eva. Tem cientista. Tem cientista. Então, é porque Mas você isso não quer fala dizer como que se todo fosse cientista... assim, quem acredita na Eva e no Adão está indo contra a ciência. Então, claro. O cientista que acredita, ele está indo contra o que ele é? Cientista? O cientista que acredita, nem sempre um ateu pode se revelar. Então, mas é que nenhum de nós tem a capacidade de estar na mente de todo mundo e afirmar isso de maneira coesa. Bom, uma amiga, verdade. Se o cara é cientista, tá lá, você tá ali batendo papo com o cara, pô. O cara é cientista, pô, o cara decreta que ele fala bem pra caramba sobre o estudo científico dele lá e também professa uma fé, você não pode afirmar isso. Categoricamente o cara tá correto ali agora. Não é que você está generalizando. Por isso que eu gosto de trazer dados. Mas, desculpa, Esther, você partiu da petição de princípio. Assim, inclusive, os pastores são a maioria ateus. Só que eles não se revelam. Mas com que porque base? ninguém mentiria segurando uma Bíblia. Não, mas por que eu não concordo desse ponto? Não, tudo bem que você não concorda. Mas assim, veja bem, ninguém mentiria segurando uma Bíblia se acreditasse nela. Quê? Não é. A sua questão é afetiva, você me perdeu. Não é afetiva. E você está partindo o chileno como psicanalista, ele já entendeu, já. Só de olhar pra ele. Ô, Esther, você está partindo... entendeu. Adorei. Partindo de uma premissa que só ela acha na cabeça dela, viado. Você está partindo da falácia, não é falácia. da petição de princípio. Você está dizendo que o Éden não é uma construção científica, mas você simplesmente impôs e não argumentou por que eu não estou impondo. Não, mas eu argumento, você é o cara. Eu não estou impondo. A verdade é que os ateus não podem se revelar. Existem evidências que o hominídeo Homo sapiens ele vive pelo menos 100 mil anos. E a cronologia bíblica... Não, pelo menos... Por isso que eu falei. E qual é o problema? A cronologia bíblica, ela... não, você vai falar que é 6 mil anos, mas não é. A cronologia bíblica, ela não chega nem perto de 100 mil anos. Não mas vou falar 6 mil anos. A cronologia bíblica não pressupõe isso. Calma, deixa eu terminar. Pois não. Calma, pode falar. Tá? Até porque eu sou teólogo também. E faixa preta, eu sou roxa. E você é faixa roxa, então você baixa a bola que eu falo primeiro. Eu queria dizer primeiro, antes da gente continuar, porque eu conversei um pouquinho com elas e conversei bastante com vocês, e eu estou gostando muito assim de como a gente está conduzindo de forma educada, que nenhum de nós prega de que
eu acho que nós 3 pregamos que é um direito das pessoas terem fé. Sim. Entende? A gente não é contra quem tem fé, né? E outra coisa, a gente não diz, e a gente não diz em hora nenhuma, pessoal. Não, sim. e a gente não diz em hora nenhuma que a fé é de todo ruim. Claro que não, até porque existem estudos científicos comprovando, por exemplo, quem tem fé, por exemplo, ele tem uma recuperação de algumas doenças melhor. Talvez, pode ser até inclusive efeito placebo, a gente não sabe, mas existem estudos comprovando que pessoas que têm fé se recuperam melhor. A gente não sabe se pelo poder do cérebro de auto-recuperação, se realmente, até porque o ateu, e aí vou falar do ateísmo e depois do cristianismo. O que é ateísmo? O prefixo a do grego quer dizer negação e tel é Deus, ou seja, teísmo é a crença em Deus. Ponto. O ateu, ele não vê evidência de que existe um Deus. Qualquer coisa fora isso é invenção, certo? Então, o ateu não vê isso. E a pessoa que tem fé, o religioso, né, ele vai cada um acreditar nas suas vertentes. Né? E aí a gente tem também uma série, quando a gente fala em fé, fala fé em quê? Porque aí a gente vai ver dentro do próprio cristianismo, e eu não estou atacando o cristianismo, tá? Muito pelo contrário, mas é porque como a gente vive num país de maioria cristão, e os 3 são cristãos, né? A gente tem hoje registrado 3.880 religiões ditas cristãs. Ou seja, quando você fala em fé, você vai ter que entender fé do quê? Porque se dentro do próprio cristianismo existem quase 4.000 divergências do que acreditar, fica muito difícil a gente entender como essa fé pode, de todo modo, e não estou falando de novo, que ela não pode ajudar em alguns aspectos, mas ela vai limitar em outros. Pô, esse final aí, o amigo foi no cerne da questão, meu padrinho. Pois é, realmente, de fato, isso aí. A gente não pode basear toda a nossa análise simplesmente, não, vou acreditar aqui no bagulho que eu li aqui, esse bagulho é a verdade, simplesmente a verdade, nada mais que a verdade. Não, pois muitos assuntos que estão escritos ali simplesmente foram requentados, né? Através da história. Temos aí a Tábua dos Sumérios também, tenho que trazer aí a história dos Sumérios e tal, para vocês verem que algumas coisas são requentadas de outros locais e tudo mais, entendeu? Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou trazer a parte 2. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, dá uma moral para mim. Ó, parou agora, eu vou voltar na parte 2, valeu? Te vejo no próximo vídeo. Fui.